se redimiu. Ontem correram o jogo todo, conseguiram uma missão dificílima de segurar o resultado por 35 minutos, com um jogador a menos. E aí, se critico quando o time é apático, ontem, na minha opinião, tem que ser muito elogiado. Foi uma classificação heróica. E outra, Mauro, que absurdo. Mais um absurdo de arbitragem contra o Flamengo do mesmo jeito, inventando uma expulsão, Mauro César Pereira. Pois é bizarro, né? O que aconteceu ontem, uma expulsão inexplicável. O Flamengo vai protestar junto à Conmebol, não sei se isso vai adiantar alguma coisa, mas é o mínimo, né, que tem que fazer diante dessa arbitragem de ontem, né? A expulsão foi dedurada pelo Bandeirinha, né? O Bandeirinha viu alguma coisa que não aconteceu. E o Alara, que era o árbitro de vídeo, não chamou até o monitor o Piero Mazza, que foi o árbitro de campo, como chamou depois corretamente para rever a situação do Rojo, né, que também estava sendo expulso de maneira injusta, né? Me pareceu até que na expulsão do Rojo o árbitro parecia com um sentimento de culpa, sei lá, né? A primeira chance ele meteu o vermelho no jogador do Racing depois da expulsão absurda do jogador do Flamengo. E acabou depois voltando atrás, porque foi até o vídeo, viu que não aconteceu nada demais, foi um choque de cabeça, né? Mas acho que o importante ontem, independentemente da arbitragem, foi que o time do Flamengo teve uma postura antagônica em relação a jogos como o de sábado contra o Fortaleza e outros, né, como o Estudiantes e o Central Córdoba pela Libertadores, né? Estudiantes do Rio, Central Córdoba, Estudiantes da Plata e o Central Córdoba do Rio de Janeiro. O Flamengo foi um time organizado, aguerrido, sustentou o resultado, foi muito dramático, né? Porque foi muito tempo, 40 minutos, contando os acréscimos com um homem a menos, tomando pressão, a pressão desordenada, que o time do Racing o time do Racing é meio contraditório, porque foi tão longe, ganhou o Sul-Americana, a Recopa, chegou na semifinal da Libertadores, mas é um time de um estilo de jogo muito, eu chamo de primitivo, do técnico, para mim, limitadíssimo, Gustavo Costas, que fica só aquela coisa de beija Santinho, fala e tal, ele motiva, mobiliza a arma que ele tem, ele é muito bom nisso, de fato, mas isso nem sempre basta, né? Ontem, quando o Racing ficou com a bola, porque o Flamengo teve só 23% no segundo tempo da posse, até em função das circunstâncias do jogo, claramente ele não sabia o que fazer. E aí, toda bola na área, cruzamento, jogadas aleatórias, já no primeiro tempo, com faltas perto do grande círculo, a bola era despejada na área, é muito pouco, né? Até porque eu acho que o Racing tem bons jogadores que poderiam fazer mais do que isso. Mas a maneira como ele prepara a equipe, a maneira como joga. Não foi o suficiente, poderia ter feito um gol ali numa jogada eventual, na pressão, mas o Flamengo resistiu muito bem e saiu com uma classificação heróica que serviu para dar uma resposta até o pessoal aqui na Argentina que vinha rotulando o Flamengo como um time sem alma. E isso não era de graça, porque o time foi um time sem alma nesses jogos aí, contra o Central Córdoba e Estudiantes, um time pouco competitivo, né? Tanto que perdeu os dois jogos, né? O outro, no segundo, escapou da eliminação dos pênaltis, mas ontem o time mostrou caráter, mostrou outra postura e fez aquilo que o torcedor do Flamengo espera, que o time sempre jogue, pode até jogar mal, mas que o time se aplique, que não seja blasé, que não seja um time indolente, seja um time competitivo. E ontem foi, de diferentes maneiras, porque o primeiro tempo já era para ter saído com uma vantagem no placar. Jogou para fazer um gol, faltou muito pouco. E no segundo tempo, quando foi preciso se defender, o fez muito bem, lembrando o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil na semifinal do ano passado, quando o Bruno Henrique foi expulso a 27 minutos do primeiro tempo. E o Felipe fez a mesma coisa, né? Porque ele colocou o Fabrício Bruno, montou uma linha de 5, quando ele colocou o Danilo e montou uma linha de 5 e os zagueiros, o sistema defensivo, né, foi impecável, né? Ganhou praticamente tudo pelo alto, o Racing ficou cruzando bola e conseguiu dar uma finalização com o Maravilha Martins e esse lance do Vieto no final, que a bola sobrou para ele, né, ali perto da marca do pênalti, dentro da área, um chute a queima-roupa, uma defesaça do Rossi, que mostrou mais uma vez que você, quando dá certas opiniões, deixa a gente meio constrangido. Não posso perder a piada. Não, mas essa até eu tô assumindo. O Rossi tá salvando o Flamengo na Libertadores. E eu fiz questão de falar isso ontem, de falar isso hoje, porque realmente é o cara do Flamengo na Libertadores por enquanto. É o Rossi. Ele é o jogador que salvou o Flamengo nos principais jogos, né? Foi contra o Deportivo Táchira no último minuto, foi na disputa por pênaltis contra o Estudiantes e foi ontem. Ontem, se sai aquele gol de cabeça no primeiro tempo, meu amigo, no começo do primeiro tempo, imagina a pressão que não seria em cima do Flamengo. E não só o Rossi, né? O Jorginho, que eu vou querer escutar já, né, Marcos André? Você falando do Jorginho, porque é sua posição e esse cara é um monstro. É impressionante, ele vai lá na área pra pegar a bola, pra sair jogando. Aí ele vai no meio campo pra agitar o ritmo do meio campo. Ele recebe a bola já sabendo o que ele vai fazer. O Jorginho, ele tem aquela mentalidade de craque. Ele recebe a bola, ele já sabe o que ele vai fazer com ela. Quando ele recebe a bola, não fica segurando também muito tempo, acha espaços. Então, vou querer escutar, velho Vamp, você falar sobre o Jorginho, mas também sobre essa arbitragem, né, Vamp? Que não dá pra deixar passar batido. Porque, na boa, uma expulsão inventada é um absurdo. 2 expulsões inventadas em 2 jogos importantíssimos, pra mim é roubo. Aí, pra mim, já tem má intenção, aí, pra mim, já tem sacanagem. Não dá pra gente achar que 2 expulsões inventadas, uma nas quartas de final e uma na semifinal, sejam coincidência, gente. Porra, numa o Plata é chutado e é expulso. E aí o Estudiantes fez o gol ainda que deixou o Estudiantes vivo pro jogo de volta. Na outra, Flamengo bem no jogo. A única chance que o Racing tinha de começar a pressionar o Flamengo, que não conseguiu durante 55 minutos, era com o jogador a mais. E aí dá uma expulsão como aquela. Gente, eu nunca vi uma expulsão como aquela. E pra mim o maior absurdo é o seguinte, o VAR não ter chamado pra uma expulsão como aquela, e outra, o VAR não ter chamado pra dizer o seguinte, ó, se um tapinha na perna é pra expulsão, uma puxadinha de cabelo é pra expulsão. Então tem que expulsar os 2. Foi uma sem vergonhice, ô velho Vamp, o que a gente viu de novo da arbitragem contra o Flamengo na Libertadores, e eu quero saber de você, Vamp, se você já viu alguma expulsão parecida com essa, por uma reação num puxadinho de cabelo e expulsar,
E outra, falar sobre o Jorginho, que, meu Deus, é da sua posição, Vamp, e é impressionante. Me lembra, sabe quem? Não tô falando da fase atual, pelo amor de Deus. Mas ele me lembra um pouco o Pedro no Barcelona. Que ele vai buscar a bola aonde for pra começar a distribuir o jogo no Barcelona. E o Jorginho hoje, é isso que ele faz no Flamengo, Marcos André. Boa tarde, Tico, Mauro, Flávio, boa tarde a todos, dá os parabéns ao Flamengo. Te dá os parabéns, Tico, também. Foi tudo perfeito até agora. E eu gostei também, 45 milhões. Aumentou mais 5. Não, tô 45. 45, então foi pra 50, sempre se aumenta 5. Brincadeiras à parte, a verdade é o seguinte, o Flamengo fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, né, falar de tudo, né. O Felipe Luiz saiu com suas convicções, botou ali mesmo, né, Luiz Araújo, o Prata, Carrascal e Arrascaeta, Jorginho e Pulgar, que também jogou muito Pulgar. Quer dizer, assim, no valores individuais, você tem que elogiar todo mundo no Flamengo. Do Rossi o ponto esquerda, como a gente fala na gira da bola, né? Rossi pegou muito, o Léo Ortiz e o Léo Pereira seguro, e que deu mal, eu sempre falo aqui, a jogada do Rasga era só bola, não toca 3 passes, bola na área e seja o que Deus quiser. E ainda assim teve 2 ou 3 oportunidades claras, teve aquela primeira logo que o Rossi fez uma bela defesa, o Rasga saiu 2 vezes na cara do gol, poderia ter liquidado logo no primeiro tempo. Né, o Flamengo muito sólido, o Jorginho, como você falou, pra mim não é surpresa nenhuma o que o Jorginho vem fazendo. Se você pegar no mundo hoje, tem 8 bilhões e meio de habitantes. O Jorginho já foi o terceiro melhor do mundo naquilo que ele faz, perdendo pro Messi e Cristiano Ronaldo. Uma bola de ouro, foi o terceiro melhor jogador do mundo, já foi campeão europeu, grandes clubes aí, então não é novidade a bola que o Jorginho joga. O Pulgar, depois de muito tempo parado, volta, se eu não me engano, é o terceiro ou segundo jogo dele, depois de segundo, se eu não me engano, de estar parado por tanto tempo, impecável na cabeça da área, na troca de passe. Luiz Araújo, arrematando, Arrascaeta lúcido, jogando muito, o Carrascal muito habilidoso.